Fala, meu time, muito bom dia. Começando aqui mais um panorama do nosso mercado cripto, hoje, dia 21/5. Queria começar mostrando para vocês. Ontem a gente fez uma análise aqui que eu compartilhei com vocês e eu mostrei a possibilidade da gente ver o Bitcoin fazendo exatamente o que está rabiscado aqui. E ontem eu enviei isso daqui no panorama. Então, para quem assistiu esse panorama aqui, viu que eu fiz esse mesmo desenho que está aqui na live, ó. Olha lá, ó. Falei que o Bitcoin poderia vir buscar essa região de baixo e lá em cima do 107 mil. E depois continuar lateral nessa região. O que, que a gente viu acontecer ontem? A gente viu o Bitcoin buscar essa região aqui, tá? Então o Bitcoin limpou essa região aqui de baixo, veio, limpou. Por quê? A gente tinha aqui, quando a gente olhava o mapa de liquidez de ontem, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando a gente olhou o mapa de liquidez de ontem, olha como que a gente estava. A gente tinha uma grande concentração abaixo do preço e uma concentração acima do preço. Então, por isso que eu falei que o Bitcoin poderia vir fazer isso. E o que, que ele fez? Veio, limpou essa liquidez aqui, foi lá em cima, até subiu um pouquinho mais, né? Chegou ali próximo aos 108 mil dólares. Mas o que, que eu falei com vocês? Isso daqui é uma região de interesse de negociação. Aqui é a nossa máxima histórica. Então, o que, que a gente pode ver o Bitcoin fazer a partir de agora? Quando a gente olha o mapa de liquidez hoje, a gente tem uma grande concentração ali na região dos 105.830 e a gente tem a outra grande concentração em 108 mil dólares. Então, 105.830, vamos dar uma olhada aqui, ó. 105.830 é essa região aqui, ó. 105.800 é essa região aqui. Então, o que que aconteceu? Essa região está tentando formar como se fosse uma espécie de um suporte. O que que a gente pode ver acontecer? Hoje, né, a gente pode vir limpar essa liquidez aqui dos 105.800 e depois lá em cima de novo limpar a liquidez dos 108. Igual, muito parecido com o que a gente viu ontem. Por quê? Porque como a gente tem duas liquidez muito fortes acima e abaixo do preço, a gente tende a ver o Bitcoin ir buscar as duas liquidez nas duas pontas e continuar nesse range aqui, até que ele tenha força o suficiente para romper para um dos lados, seja para baixo ou seja para cima. Na minha visão, a maior probabilidade é que a gente rompa para cima, tá? Que a gente vá renovar máximas, que a gente vá buscar a região dos 109 mil dólares ali e até ultrapassar. Quando a gente vê isso daqui, ó, aí eu fico feliz. A gente vai ver ele limpando essa região, a gente vai ver o reteste ali, que antes era uma resistência, a gente vai ver um reteste como suporte, e aí a gente vai dar continuidades na nossa tendência de alta. O que, que eu venho falando com o pessoal lá dentro do grupo gratuito? A gente tem uma tendência de alta muito bem desenhada, muito bem definida. O que, que é a tendência de alta? Topos e fundos ascendentes, correto? E o que, que a gente tem aqui, ó? Fundos e topos ascendentes, cada vez mais altos do que o outro. Então, se a gente se mantiver acima desse fundo aqui, a gente está em uma tendência de alta. A gente vai ter que acompanhar essa semana. A gente tem, se eu não me engano, na quinta-feira a gente tem dados importantes para sair, mas vamos acompanhar. Então, no nosso mapa de liquidez, do gráfico diário, a gente já viu ali que é a região dos 105 até 108. Nosso mosquito aqui. No nosso mapa semanal, a gente tem a maior concentração lá nos 108. É a mesma concentração, a 108,064. Por que, que a gente tem essa concentração? Ontem, quando a gente viu o Bitcoin chegar nessa região aqui, muita gente entrou vendida aqui, ó. Muita gente vendeu Bitcoin aqui apostando na queda. Então, quem vende tem a sua liquidez aqui em cima. Provavelmente ele bota os stops aqui logo acima do topo ali. Então, a gente pode ver o Bitcoin buscar, passar um pouco e lá embaixo buscar, ou ao contrário. Primeiro ele vem aqui embaixo, depois ele vem lá em cima e continua ali até ter a força de rompimento que a gente tem falado, beleza? No CryptoBubbles, a gente consegue ver que o top 100 ele está praticamente todo verde, então a gente está vendo as moedas subindo ali, recuperando essas últimas quedas que a gente teve no top 100. Quando a gente vem para outros, como se fosse o top 200,
a gente tem mais altas porque são moedas de menores capitalização, né? São moedas com menos dinheiro, precisam de menos dinheiro, menos força para que elas subam muito mais. Quando a gente vê o índice de medo e ganância, a gente está no mesmo patamar ali. Desde semana passada a gente está em ganância, a gente não entrou em ganância extrema ainda, mas a gente está ali, deu uma corrigidinha de 73 para 71 ontem, hoje estamos em 70 pontos. Nos ETFs de Bitcoin, a gente teve uma entrada positiva ontem de 329 milhões de dólares, muito puxada pela BlackRock. A BlackRock comprou 287 milhões de dólares, a Fidelity 23 milhões de dólares, a ARK Invest, a Grayscale e a Bitwise ali cerca de 6 milhões de dólares cada um. Tá? Quando a gente olha o semanal do ETF de Bitcoin, a gente tem aproximadamente 1 bilhão de dólares de influxo positivo. E nos ETFs de Ethereum, a gente também teve uma entrada positiva de 65 milhões de dólares aproximadamente. A BlackRock comprou 45 e a Fidelity comprou cerca de 20 milhões de dólares. No semanal do ETF de Ethereum, a gente está com 78,55 milhões de dólares. Galera, no mais é isso que eu queria trazer para vocês, apenas um panorama um pouco mais rápido. Se quiserem ter mais informações ali, um acompanhamento do dia a dia, o link aqui do grupo gratuito está na descrição do vídeo. É só entrarem aqui, a gente tem um bate-papo, a gente tem o panorama que eu compartilho, a gente tem análises que a gente compartilha aqui de trades, a gente tem questão de airdrop, que é com o Felipe, a gente tem bastante coisa aqui de forma totalmente gratuita, beleza? No mais é isso, fiquem com Deus, um ótimo dia.